Hikawa Makoto, de Kamen Rider Agito. Hikawa Makoto era desajeitado, modesto, trabalhador, um homem que culpava a si mesmo até pelos erros do mundo. Sem poderes, sem destino escolhido, apenas um policial tentando fazer o certo. Enquanto outros despertavam dons, Hikawa vestia a armadura fria e falha de G3. Não por poder, mas por responsabilidade. Carregava um sentimento amargo, a insegurança de ser apenas humano em meio a lendas vivas. Quando ganhou aprimoramento e se tornou G3X, a luta não ficou fácil, apenas se tornou justa. Mas mesmo entre deuses, ele não recuou. Com humildade ele lutou, com esforço ele protegeu e no fim reconheceu o valor de sua fraqueza, pois ser apenas humano foi o que tornou ele verdadeiramente forte. Akiyama Ren, de Kamen Rider Ryuki. Ren era frio, distante, solitário por escolha. Tinha talento e disciplina, mas vivia com o coração trancado, como se sentir fosse fraqueza. Falava em matar sem hesitar, mas era ele quem hesitava. Falava em não se apegar, mas se apegava mais do que os outros. Dizia que lutava para salvar a sua noiva, mas no fundo, lutava para não se perder. O tempo revelou a verdade. Por trás da sua máscara havia um homem quebrado, que precisava de alguém, de uma mão amiga, e quando lhe ofereceram amizade, ele não soube lidar. Ren desprezava vínculos, mas quando perdeu o único que considerava como amigo, ele chorou, e ali naquele silêncio doloroso, foi possível ver o verdadeiro Kinaito. Não o cavaleiro da escuridão, mas o homem que só queria salvar alguém e ser salvo também. Masato Kozaka, de Kamen Rider Faiz. Masato Kozaka sorria e tratava todos com respeito, mas por dentro havia ódio, frio, silencioso. Kozaka não lutava pela justiça, lutava porque odiava, porque foi ferido e decidiu nunca mais ser fraco. Criado num mundo que só lhe deu desprezo, aprendeu cedo que confiar era perder e amar era sofrer. Kaiza era sua armadura, mas também sua sentença, um poder que consumia sua carne, tão lentamente quanto sua humanidade. Ele se dizia protetor da humanidade, mas seu olhar só via ameaças, não conseguia ver aliados nem mesmo quando se arriscavam para ajudá-lo. Mesmo entre os seus, era sozinho, cercado por vozes, mas sem ouvir nenhuma, porque o único som que restava dentro dele era o eco da sua vida miserável. No fim, Kozaka não caiu lutando por um ideal. Caiu porque nunca conseguiu se libertar do ódio que o controlava. Tachibana Sakuya, de Kamen Rider Blade. Tachibana era um homem bom, mas a bondade sozinha não é suficiente contra o medo. Ele lutava por justiça até que o seu corpo começou a falhar. E quando seu corpo o traiu, veio a dúvida, depois o desespero. A armadura que deveria protegê-lo se tornou um fardo, e para suportar a dor, ele fugiu, para comprimidos, para mentiras. Tachibana caiu em desespero quando perdeu alguém que amava, vítima dos Undead, mas ele não ficou no chão. Tachibana se levantou, não apenas para ser perdoado por sua covardia, mas porque finalmente entendeu que a coragem não é a ausência do medo, é escolher lutar apesar dele. Ele voltou ao campo de batalha, não como o herói que queria ser, mas como o homem que precisava ser. Com cicatrizes, com falhas, mas com a determinação de continuar. Ibuki, de Kamen Rider Hibiki. Ibuki nasceu para ser um Oni. Essa era sua missão, na qual ele aceita com um sorriso. Ele era gentil, brincalhão e por fora parecia leve, mas por dentro carregava o peso da responsabilidade, das expectativas e do medo de falhar. Como mestre, tentou ensinar com firmeza, mas esqueceu que não se pode apagar a dor dos outros com disciplina. Acreditava que seguir em frente era esquecer, mas aprendeu que alguns seguem em frente justamente por lembrar. Ibuki não era um guerreiro motivado por vingança, nem um herói impulsionado por tragédia. Ele era apenas um homem comum, fazendo o que deveria ser feito. E mesmo com medo, ele continuou lutando, não por glória, mas porque era o certo a ser feito. Kagami Arata, de Kamen Rider Kabuto. Kagami era impulsivo, sempre correndo atrás antes de pensar.
Tomava decisões com o coração, não com a razão. Quase morreu tentando usar um poder que não o aceitava, e mesmo assim, nunca recuou. Se irritava fácil com as absurdas ordens que recebia, com a arrogância de Tendel, mas no fundo, o que mais o frustrava era a própria impotência. Era ingênuo, acreditava nas pessoas com facilidade, mas essa era a essência de Kagami. Mesmo cercado por mentiras, ele escolhia acreditar, escolhia proteger, lutar, ser um escudo, mesmo quando o mundo dizia que ele era fraco demais para isso. E foi por causa disso, por nunca desistir, por se manter de pé mesmo sem poder, que o Gatack Zecter finalmente o escolheu. Naquele momento, Kagami deixou de ser apenas um homem teimoso e se tornou um guerreiro, um Kamen Rider. No fundo, ele só queria salvar alguém, qualquer um, e é por isso que ele mereceu o poder de lutar. Sakurai Yuto, de Kamen Rider Den-O. Yuto era teimoso, orgulhoso, do tipo que enche o café de açúcar antes mesmo de provar. Mas por trás dessa pose mimada, existia alguém que entendia o peso de carregar o tempo nas costas. Diferente dos outros, ele não lutava pelas pessoas, lutava pela linha do tempo. Frio, calculado, impiedoso quando necessário. Para ele, salvar vidas agora não valia o risco de destruir o futuro. Proteger o tempo não é o mesmo que proteger pessoas. Essa era sua verdade. Usava métodos questionáveis, mentiras, enganações, atalhos. Mas com o tempo, até isso ele abandonou. Parou de mentir, não por fraqueza, mas por entender que o futuro valia mais quando se luta com dignidade. Cada vez que usava o poder de Zeronos, alguém o esquecia. E mesmo assim ele continuava, sacrificando a própria existência em troca da estabilidade do futuro. No fim, Yuto nunca buscou ser lembrado, apenas queria garantir que existisse algo que o esquecimento não levasse.